Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h12, estamos de volta com o primeiro jornal e recebendo aqui no estúdio para nossa entrevista de número 1007, o José Eduardo Vasconcelos, que vai falar um pouquinho sobre sua convocação para a seleção brasileira de Taekwondo. Muito bom dia. Como é que é essa convocação? Como meta pessoal, individual, e confesso que não nesse momento, não esperava que fosse ainda esse ano, mas fico feliz. Em fevereiro, né, a gente teve o nosso atleta, o Pedro Tobias, que foi campeão do Grand Slam, entrou na seleção brasileira e assim teve a vaga aí pro Mundial, que vai ser na Coreia do Sul. E há 3 semanas atrás saiu a convocação da comissão técnica, onde eu estava incluso. E aí foi uma felicidade muito grande. É um sonho de criança, né? De todo atleta poder representar a seleção brasileira. Como atleta não consegui, mas como técnico aí veio essa alegria. Você foi atleta. Para você ser técnico, você tem que ser atleta. Como é que foi o seu... Ou não sei se tem que ser atleta, né? Mas como é que foi sua carreira para chegar até como treinador? Eu comecei no Taekwondo com 11 anos. Aqui em Botucatu mesmo? Em Campinas. E a partir daí iniciei em competições. A equipe onde eu iniciei era um projeto social e o nosso mestre lá na época, ele sempre foi muito competitivo, ele também foi atleta. Então a gente sempre foi muito levado para essa parte competitiva do esporte. E comecei a competir com 12, 13 anos e não parei, né? Tive aí a oportunidade de treinar em grandes centros do Taekwondo, como a Ponte Preta. A Ponte Preta em Campinas tem uma equipe renomada, né? Tem o mestre Tilico, que é técnico olímpico, levou o Diogo Silva, treinou a Natália Falavínia na época em que ela foi campeã mundial. Então são 2 referências no esporte que passaram aí pelo polo de Campinas. Tive competições nacionais, competi competições internacionais, mas dentro do Brasil. Fiz uma carreira, né? E como qualquer outro atleta, no momento de decisão, precisei escolher um pouquinho mais ali entre a faculdade e o esporte. E aí o sonho acabou ficando para trás. E qual que é... Primeiro, o que é o Taekwondo? Para quem não conhece, o que é o esporte do Taekwondo? O Taekwondo é uma arte marcial coreana, né? Vem da Coreia do Sul, milenar. Desde 1955 se organizou como uma federação única, uma federação mundial, né? Hoje a WT, o World Taekwondo. A partir desse momento político, veio se organizando em campeonatos mundiais. Em 1988, nas Olimpíadas de Seul, entrou como esporte de apresentação, seguiu como esporte de apresentação e entrou no calendário oficial em Sydney, em 2000. Temos aí 2 vertentes muito fortes, que é a luta, né, em si, onde é mais conhecido, tem o capacete, tem aquele colete eletrônico, e a gente tem o Punse, que é o Mundial de Punse que a gente está indo participar, que são as formas ali, o kata, mais conhecido do karatê. Vocês não participam da luta, então? Nesse Mundial, Punse. E também tem a luta? Tem a luta também. E o Brasil é representado com a luta nisso? O Brasil também. O Brasil, ano passado, o Mundial de Luta foi no ano passado. Eles se revezam. Não é na mesma data. E qual que é a expectativa para esse campeonato desse ano? A expectativa é alta. A gente vai numa seleção com 60 atletas e 12 membros da comissão técnica. Como é que são selecionados esses atletas? Esses atletas, eles precisam correr no ranking no ano anterior, no ano de 2025, por exemplo. E eles precisam estar entre os 8 ou ser pódio nas competições nacionais, que são 3 durante o ano. Com isso se forma ali o Grand Slam, que aconteceu em fevereiro, no Rio de Janeiro. Então, no Grand Slam, o atleta campeão, ele é o titular da seleção brasileira. E sendo o titular da seleção brasileira, ele automaticamente tem a vaga na competição internacional do ano, né?
Tem anos que é Pan-Americano, tem anos que é Mundial. Esse ano, por exemplo, tem Mundial e Pan-Americano. Teve o Pan-Americano em maio, também aqui no Rio de Janeiro. A gente participou lá. E agora a gente está embarcando aí pro Mundial. Como é que é o treinamento para esse momento? O que tem que treinar para fazer o Punse do Taekwondo? O Punse, ele é bem parecido com a luta em questão de treinamento. A parte física, né? A gente tem trabalhado com o Pedro, por exemplo. É uma criança, um adolescente agora de 14 anos. Ele está em pleno desenvolvimento de força. Então a gente faz um trabalho de força específico, né? Um trabalho de força dentro do Taekwondo mesmo, com gesto motor do Taekwondo. Força, isometria. Ele trabalha o cardio, ele também treina a parte de luta, né? Por ser um atleta, um faixa preta de alto nível no Punse, mas ele também faz a luta. E nesse momento, nessa reta final, a gente tem ajustado algumas coisas em relação ao chute, né? Porque o chute é a essência do Taekwondo e é uma pontuação muito visada. E o Pedro, por exemplo, ele tem uma mobilidade, uma flexibilidade muito boa. Então a gente tem polido esse gesto técnico dele aí. E os movimentos propriamente ditos, que aí é o Punse, a apresentação completa. E como é que tá o Taekwondo aqui em Botucatu? Como é que é a realidade do esporte aqui na cidade? Porque até para você fazer lutas fora, né, quando é questão de luta, você tem que ter um embate aqui para treinar. Sim. Existe treinamento, existe uma equipe aqui na cidade? Como é que é a realidade do Taekwondo aqui? O Taekwondo hoje em Botucatu, a gente tem 8 polos de Taekwondo, a gente atende mais de 200 pessoas, né, espalhados aí pela cidade. O Taekwondo vem através do chamamento público com a Associação Betel e a Secretaria de Esporte e Promoção da Qualidade de Vida. A gente tem a equipe de base com as crianças e tem a nossa equipe de atletas que foram agora, inclusive, nos Jogos Regionais. Né? A gente participou nos Jogos Regionais recentemente. Ficamos em segundo no feminino, em quarto no masculino, como equipe, além dos resultados individuais. A gente tem tentado, né? E acredito que tem feito com excelência o trabalho de ter a base com as crianças ali, o alto rendimento, vamos dizer assim, não chega a ser alto rendimento, né? Mas, sim, chega a ser alto rendimento com atletas. A gente vem mesclando isso, a gente entende que só conseguimos tirar a qualidade da quantidade. Então hoje a gente atende muita gente, né? São 200 pessoas, para a gente tirar um aí para ir pro Mundial, né? Vamos fazer essa conta. É um trabalho que não é fácil, né? Nós professores, hoje nós temos 4 professores em Botucatu que estão espalhados. Eles vão identificando alguns talentos e a gente vem trazendo para os treinos da equipe, aquela criança ou aquele adolescente, aquele jovem que leva um pouquinho mais de jeito. A gente compete em torno de 20 competições no ano, então são 20 datas, né? Não com toda a equipe. Não com toda a equipe. Algumas competições a gente vai com a base, algumas competições a gente vai com a base e o alto rendimento. No Campeonato Paulista, por exemplo, a gente tem hoje a oportunidade de levar os faixas coloridas, que são os iniciantes, e os faixas pretas. Então eles competem na mesma competição, logicamente que não juntos. Mas agora em agosto a gente está viajando para Brasília com 3 faixas pretas para o Campeonato Brasileiro de Luta em Brasília. Nessa semana agora, domingo, a gente está viajando aí com a equipe de base, com 8 atletas para Ferraz de Vasconcelos. Então, o que eu quero dizer? Que não é um trabalho tão simples. A gente precisa abrir mão, nós professores, técnicos, precisamos abrir mão de muitas datas no final de semana, cursos, né, de preparação. Eu estava ouvindo vocês e vocês estavam falando sobre planejamento financeiro nas escolas. Isso eu achei interessante. Todo início de ano a gente reúne a equipe de competição, os atletas, o alto rendimento e os responsáveis pelas crianças. A gente mostra todo o calendário, pelo menos aquilo que a gente prevê, né, e que a federação, a confederação prevê. A gente explica o que a gente tem de recurso que vem da Secretaria de Esportes e da Associação Betel, e aquilo que a gente não tem recurso para
para que eles possam ali se programar. Não é todo esporte de alto rendimento não é barato, né? Não é tão simples assim, mas a gente tem tentado fazer esse trabalho técnico, polimento, atender mais gente, tentar fazer as pessoas entenderem um planejamento financeiro, né? Viajar para Brasília não é barato, viajar para Coreia não é barato. A gente precisa sonhar, né? Precisa querer, mas também precisa se organizar. Essa viagem para a Coreia, acho que é o mais extremo nesse sentido, né? Como é que foi a preparação? Agora, tirando a preparação física, a preparação do esporte, a preparação financeira, a preparação da viagem mesmo. Vão só vocês dois aqui de Botucatu. Isso. Como vocês são federados, existe alguma ajuda da federação? Como é que funciona isso? A confederação, a CBTKD, ela convoca os atletas, né? Além deles terem ganhado ali o direito de participar, existe a convocação dos atletas e existe a convocação da comissão técnica. Não tem nenhuma ajuda de custo. Tem uma ajuda de custo que é a inscrição. A inscrição no campeonato mundial. É uma pequena parte aí da viagem. A gente está falando aí de $200, que também não é barato, mas é uma pequena parte. A viagem para a Coreia, a gente está imaginando algo em torno de 40, 45 mil reais para o técnico e atleta. Para duas pessoas, né? Tudo incluso, toda a parte documental, passaporte, viagens, curso de técnico internacional. Tive a felicidade de passar há 2 semanas atrás, passei no curso de técnico internacional, também tem um custo, a passagem aérea, a hospedagem, a alimentação. A gente tem na comissão técnica da seleção um coreano que veio da Coreia recentemente, e ele entende muito bem de quanto custa a alimentação lá na Coreia. Então a gente fez um cálculo, ele passou um cálculo pra gente de mais ou menos $15. Existe a variação, então a gente calculou aí algo em torno de 45 mil reais. A gente teve a felicidade, né, de fazer algumas campanhas, algumas empresas ajudaram a gente, a Associação Betel contribuiu com a gente em uma ação com Confiança, Supermercado Confiança, e ela reverteu todo toda a arrecadação dessa campanha para nossa viagem. A gente tem o Instituto Inova, que também ajudou a gente com uma campanha, com vaquinha online, com doações de pessoas físicas mesmo, e também uma doação muito importante que foi da FJR Consultoria, que é uma empresa de consultoria no agronegócio de Bauru, que fez a doação da passagem aérea para o Pedro, né? Que é uma passagem aérea bem salgada e graças a Deus a gente vem se virando com essas campanhas, com essas doações. Tudo certo já. Ainda não, ainda está faltando uma parte aí desse recurso que a gente entende que será necessário. Não tanto, né? Hoje a gente já pode falar que essa viagem é uma certeza, já é possível com o que a gente tem, mas a gente precisa prever algumas coisas, né? Algumas variações de dólar, um translado que a gente não imagina quanto vai custar ainda, enfim, alguns ajustes, mas graças a Deus a viagem vai acontecer. Quantos dias serão? Serão 16 dias. É bastante tempo. É bastante tempo porque a gente vai aproveitar para fazer alguns campos de treinamento. A Coreia do Sul é o berço do taekwondo. Então sempre que se tem um evento lá, as próprias escolas da Coreia, elas se programam para receber os atletas, os técnicos que vêm de fora. Então é uma baita de uma oportunidade, como né? se fosse um intercâmbio. Exato, né? Exato. Eles recebem todo mundo ali, preparam tudo, então a gente vai aproveitar. A gente teria ali mais ou menos 10 dias de competição, né? Entre credenciamento, entre realmente competir, e mais 5 dias para esses campos, né? Para esses treinamentos, para a gente aperfeiçoar o nosso conhecimento, aproveitar que a gente está lá no berço, né, do taekwondo. E aproveitando todo esse período, o idioma é uma barreira ou o inglês predomina? Para vocês é tranquilo? Como é que vai se lidar com isso? O idioma é uma barreira. O coreano não é tão simples de se entender. O inglês vai ser usado, particularmente não sei falar inglês, mas acredito que me viro, né? Não sou fluente, mas vou me virar. A gente vai ter todo o suporte também da comissão técnica da seleção, né? O dos coordenadores. A gente tem um coreano na equipe, é um privilégio de poder conhecer, entender e poder se comunicar melhor.
mas não vai ser tão simples, não. Esse aplicativo no celular. Hoje em dia a tecnologia ajuda Vai bastante. tradutor no celular. Em tempo real. Agora, me chama muita atenção no seu esporte, nos outros esportes, essa falta de coordenação nacional para que nenhum. No seu caso, você deixa de fazer as suas coisas aqui, você tem a sua vida, né? Você tem a sua profissão, o seu ganho. Aí você vai para lá para representar o Brasil, vai ficar quantos dias fora? 16. 16 dias, tá. Sem faturar, sem ganhar, as suas contas vão ficar esperando você aqui? Como é que faz isso? Tá tudo errado isso, concorda? Tipo assim, quantas academias de taekwondo existem no Brasil? Tem? Não tem. Não tem, mas não tem. São centenas, milhares. Sim, bastante. Tá? Deveria haver alguma coisa nesse sentido. Olha, todas têm que ser federadas para poder operar no Brasil. Cada uma tem que pagar R$2 por mês. Esses R$2 vai para um fundo. E quando um atleta é escolhido, seja para ir para representar, seja no caso você, comissão técnica, você tem que ganhar, cara. Quer dizer, ninguém vive de vento. Tudo errado isso, entendeu? Porque o que acontece? Você vai esse ano. Se você for colocar no ano que vem, não, meu querido, não dá, pô. Fiquei 15 dias sem ganhar e ainda, fui lá bacana. Ainda tô pagando a conta da viagem do ano anterior. Não paguei a conta ainda, eu tô devendo a outra, como que eu vou? Aí você faz o empréstimo. Você vê, Godinho, como tá tudo errado, cara. Quer dizer, o Ministério do Esporte no Brasil deveria o Ministério do Esporte, coordenar isso daí. A confederação daí. tinha que ter uma verba para quando você convoca um atleta, você bancar todos os custos dele. Por mais que você não pague o salário, porque acaba sendo uma viagem, uma experiência, uma coisa que todo mundo almeja, né? Mas pelo menos o custo do transporte, para não precisar ficar essa questão de toda vez que tem uma viagem, esse sacrifício, campanha. Teria que tipo assim, olha, qual é o seu faturamento pelo seu imposto de renda? Eu ganho 7 mil por mês, tá bom, você vai ficar 15 dias fora, né? Você vai ganhar 3.500, querido, porque a tua conta de água, luz, gás, ela não para. Né? A mesma coisa, o Godinho, por que muita gente hoje se afasta do mundo político, vamos dizer assim? Ninguém quer ser secretário aqui em Botucatu. Ninguém, eu digo, que tenha uma grande formação profissional, porque o salário é muito ruim. É ruim pro mercado, tô dizendo, tá? Um CEO, um grande empresa, um grande cara com uma grande formação, aqui mesmo na faculdade, perde um monte de profissional porque não remunera como o mercado privado. Tipo assim, o Godinho vai ser candidato a prefeito de Botucatu. Qual é o salário do prefeito de Botucatu? Não deveria ser estabelecido pela Câmara, deveria ser estabelecido assim. Godinho, nos últimos 4 anos, na sua declaração de renda, quanto que você declarou? Eu declarei que ganhava 10 mil. Então tá bom, você vai ganhar 10 mil. Você não pode ter o seu padrão de vida rebaixado e também não pode fazer daquilo um trampolim para acertar a tua vida, que daí você não quer mais sair daquele negócio. Eu ganhava 5, tem neguinho aí que ganhava 1, passou a ganhar 5 como vereador, não quer mais sair, tá? E tem outros que ganham 10, não quer sair do negócio para ganhar 6. Não tem sentido isso. Então, se eu pago o imposto de renda, se eu pago, né, todos os encargos que eu tenho lá, como 7, 8, 10, 12, 20, não importa. E se eu vou prestar um serviço para a sociedade, eu tenho que ganhar equivalente. Nem menos nem mais. A mesma coisa eu trago agora para o mundo do esporte. Se você vai representar o nosso Brasil, né, num esporte grande como é o taekwondo hoje no Brasil, imagino eu, deve ter centenas, sei lá quantas academias tem, né? Mas nenhuma academia poderia estar instalada sem estar federada, até para que haja um controle, porque senão qualquer bobão compra um kimono aí e vira professor, ele vê 2, 3 aulas ali no YouTube e fala, eu dou conta de dar essas pernadas aqui e vira professor. E não pode ser assim. Teria que ter uma certificação até para segurança dos pais que vão escrever um aluno lá, mas parece que não é assim, né? Por incrível que pareça, é uma realidade no taekwondo. Vem uma determinação de cima, né, que é a Confederação Mundial, a AWT, vem uma organização desde lá, vem cascateando para as outras esferas. Então ela é mundial, no continente tem a PATU, e aí no Brasil tem a CBTKD e no estado de São Paulo tem a FETESP. Claro que é uma ideia, é um sonho
o que o senhor está dizendo, que seja, né, tão bem organizado, tanto politicamente quanto financeiramente. Ainda não é, né? Mas as equipes, elas precisam ser filiadas, né? A equipes, a academias, a federações a nível estadual, a confederações a nível nacional, a organizações a nível continental e mundial. Existe essa organização já política no taekwondo. O financeiro ainda não é tão... a realidade do esporte, né? Não só do taekwondo, ainda não é financeiramente o ideal. Existem movimentos, existem hoje leis de incentivo, aí já é uma questão da nossa equipe. A gente tem tentado estudar e aprender para talvez um dia entrar aí na questão da arrecadação do imposto de renda. Existe um movimento, né? Mas hoje ainda não é a nossa realidade. Zé Eduardo, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Só uma dúvida, o Lô falou e eu fiquei aqui imaginando, já havia a resposta aqui, mas vou trazer para você, o taekwondo também tem kimono? É kimono? Dobo. Kimono uniforme, né? No japonês, dobo uniforme no coreano. É quase igual. É um pouquinho diferente porque o nosso é fechado, tem uma vertente que é em Y, que aí já parece mais com kimono, mas só a denominação, só o idioma, né? Então, Godinho, só para completar, querido, por que eu acho que tem que ter essa organização? Porque o que tem acontecido, e eu vejo isso com vários amigos meus que têm pequenas empresas, médias, grandes empresas, não importa. Todo mundo busca ajuda, patrocínio, e tá correto, não tem nada de problema nisso não. Só que a gente não dá conta, quer dizer, por isso que tem que ter essa organização. Eu tô vendo aqui, ó, existem reconhecidos internacionalmente cerca de 300 modalidades de esporte, com as variações de disciplinas diferentes, aproximadamente entre 800 e 1.500 modalidades esportivas, entendeu? Imagina, Botucatu eu não sei quanto deve ter de gente praticando, mas deve ter aqui umas 100 modalidades de esportes, aqui em Botucatu, entre todas, karatê, judô, corrida, vôlei, enfim, quer dizer, todas elas precisam, né, de um incentivo, precisam de verba para poder competir a nível estado, Brasil, continente, enfim, né? Concorda? Que não dá nem para a prefeitura, nem para os empresários sustentar essa máquina toda. Então, por isso que eu acho que isso tem que partir do Ministério do Esporte no Brasil, que faça uma regulamentação para todas as modalidades, que todas elas tenham, tá? Uma hierarquia, que tenha, né, um envolvimento, que tenha critérios para que possa o esporte crescer pelo próprio esporte. Quer dizer, os próprios alunos, as próprias academias, os próprios praticantes possam, e assim, aí uma empresa, a prefeitura vai dar um plus para ajudar, mas não dá para pagar o básico essencial. Aí não há dinheiro que chegue, tá, querido? Obrigado pela participação e sucesso aí no evento. Depois a gente vai esperar você voltar para trazer o resultado em setembro no Mundial lá na Coreia do Sul. Com certeza, obrigado. Um abraço a todos. Você ouviu Primeiro Jornal Prefeira FM.